E a gente começa falando de pedágio, isso porque a Assembleia deve decidir entre hoje e no máximo amanhã se haverá ou não uma nova composição da Frente Parlamentar do Pedágio. Na semana passada, o presidente da Alep, o deputado Ademar Traiano do PSD, afirmou que iria divulgar logo se o comando da frente segue com Arilson Chiorato, que é o líder do PT, ou se passa para algum deputado da base de Ratinho Júnior. Há o impasse entre os grupos sobre se é legítimo que a frente parlamentar, criada na gestão anterior, possa continuar agora. Os deputados governistas defendem que o regimento interno diz que as frentes e comissões são dissolvidas automaticamente ao final de uma legislatura. Já os deputados que compõem a oposição, que até agora controlavam o debate, apontam uma resolução de 2016 que fala sobre a manutenção de um grupo enquanto os trabalhos não forem concluídos. E quem está na Assembleia acompanhando todos os desdobramentos da discussão sobre a continuidade ou não dos trabalhos da atual Frente Parlamentar do Pedágio é a repórter Simone Giacometti. Simone, boa tarde para você. O presidente Traiano deu a entender que essa escolha não sai hoje, é isso? Boa tarde, Mark, boa tarde, escola, boa tarde para quem está nos ouvindo e vendo, assistindo. Sim, havia uma grande expectativa de que essa definição ela fosse anunciada hoje, agora à tarde, mas em entrevista coletiva, concedida um pouquinho antes da sessão começar, o presidente da casa, deputado Ademar Traiano, ele falou que hoje esta informação não vai ser passada, mas tudo indica que a decisão já está tomada. Ele conversou com a gente e indicou aí que parece que está para vir um novo tempo. Eu, em respeito ao próprio deputado Arilson, que não se encontra aqui na casa hoje, eu vou responder a questão de ordem no dia de amanhã. Ela já está pronta, mas eu vou aguardar, até porque foi presidente da Frente Parlamentar até o final do ano passado. Por parte dele houve um questionamento, há também por parte de deputados do governo, e eu vou responder a questão de ordem do dia de amanhã. Não, eu não posso afirmar que não vai ser mais. É um novo momento, poderá se criar uma nova frente. E, claro, todo e qualquer parlamentar tem essa possibilidade de exercer a presidência. Agora é um novo momento e a resposta eu darei no dia de amanhã. Haviam 3 requerimentos na casa, um encaminhado na legislatura passada e 2 nessa atual legislatura, um da situação, o outro da oposição e, portanto, fica ainda essa questão para ser respondida amanhã. E o líder do governo na Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Hussein Bakri, ele passou por aqui também para conversar com os jornalistas e ele estava animado, assim, né? Ele está otimista, acredita que haverá a formação de uma nova frente, aí pelo que ele falou. Abemos papo é amanhã. A informação que eu tenho é que o presidente Traiano, a quem cabe a mesa e a ele, a rigor, essa decisão será tomada amanhã, ou já está tomada e será anunciada amanhã, em respeito ao deputado Arilson, que está em Brasília, eu acho que é correto. E amanhã nós teremos a definição por parte da mesa. Nós temos a nossa opinião, a oposição tem a dela. A nossa opinião, que é o que vale, é quem protocolou nessa legislatura. E nessa legislatura, quem protocolou antes foi nós. Com uma diferença de 40, 50 minutos, não sei, mas a primeira frente que foi protocolada foi a nossa, que levou a assinatura do deputado Jacovosa, a primeira, e as demais assinaturas. Mas, viu, o que é bom dizer é o seguinte, independente se é do A, do B, do C, a decisão que tem que tomar, você vai continuar à frente, precisa à frente, tem que ter. Você tem um outro instrumento que é importante, que é a comissão. Pouca gente fala disso, mas esses assuntos estão subordinados às comissões. Aí você tem que ter uma deliberação da Comissão de Obras também. E a Comissão de Obras aqui tem o presidente Gugu e os demais deputados. E aí nós temos que ver desse imbróglio todo qual que vai ser a decisão da mesa em relação ao funcionamento ou não da frente, se é a comissão que vai tocar o assunto ou não.
Existe esse trâmite burocrático aí, de acordo com o regimento, para que essa formação da frente do pedágio, ela tem que passar pela comissão de obras, o que deve acontecer, então, também nesta semana, né? Amanhã, portanto, teremos essa decisão, e os deputados Chiorato e Romanelli, que fazem parte da atual frente do pedágio, não estão em plenário. Marque. Informações, a gente já percebe ali que, na verdade, tem uma decisão tomada, né? Eles não quiseram oficializá-la, pelo menos não por enquanto, mas, né, dar-se a entender que teremos trocas aí nesta comissão legislativa. E é importante que haja realmente essas trocas, por um motivo que é simples. Ora, a legislatura passada tinha uma composição de forças. O extrato que saiu das urnas foi o de 4 anos atrás. Então, agora tivemos eleição no ano passado e uma nova composição de forças foi reequilibrada na Assembleia. Muitos deputados que estavam na comissão sequer voltaram a ser reeleitos. Então nós temos aí que sim fazer a atualização dessa composição para este novo momento, para este novo mandato, e vamos ver o que virá pela frente. E eu concordo com o deputado Hussein Bakri, viu, Escola? Veja, será que é o momento de termos uma comissão do pedágio nos moldes que ela vinha funcionando? E os moldes, eu sou bem claro aqui em dizer, são moldes que não sei se interessam muito ao nosso Estado. Parece interessar mais a esse ou aquele partido de esquerda, de oposição. Uma comissão com essa composição, com esse assunto, precisa ser muito bem discutida, tem que ser muito bem negociada, tem que compor ali as várias vozes do Paraná. Esse é um tema que afeta todo o Estado. Todos os paranaenses são afetados por esse assunto, direta ou indiretamente. Diretamente quem utiliza as estradas, que não é pouca gente. Não são só os caminhoneiros, todos nós somos usuários das estradas em algum momento. Vamos ver família no interior, viajamos a turismo, viajamos a negócio. Mas mais do que isso, até quem não viaja também é afetado, porque as cargas rodoviárias, os alimentos, por exemplo, são levados, são deslocados pelas estradas. Então, o custo do pedágio, a qualidade da estrada interfere no preço dos alimentos. Então, todos os paranaenses têm que participar dessa discussão, uma discussão que já está avançada, e aí a oposição agora, que ganhou a eleição no plano federal, quer reabrir tudo para uma questão partidária, ideológica, né, o que é um atraso para o Estado. Nós precisamos avançar nesse caminho. É isso que nós precisamos, não retroceder. É isso aí, a Simone continua lá na Assembleia, né, Mike? A qualquer momento, Simone, você pode voltar a nos chamar aqui nos microfones da Pan News, mas o que o Mike falou agora é um fato. Nós não podemos ter uma nova frente parlamentar de pedágio, ou talvez a antiga frente parlamentar de pedágio, estacionada apenas preocupada com o discurso rame-rame dentro da Assembleia. Nós precisamos, claro, ter uma continuidade de trabalhos, avançar nessa discussão, porque a gente também não pode mais, né, Mike, esperar por sei lá quanto tempo para que nossas estradas sejam devolvidas ou pelo menos entregues e deixadas para o paranaense como deve ser, com qualidade pelo menos para a gente conseguir ir e vir. E agora, inclusive, que a safra está indo para as estradas, a situação vai se mostrar ainda mais delicada para os caminhoneiros, para as cooperativas, para os agricultores e para os industriais que dependem desse que é o nosso maior modal de transporte aqui do estado, que hoje está sendo tratado de alguma maneira ou de outra apenas em banho-maria, né? É isso, Escola. E uma questão bem importante de se ressaltar aqui, né, é louvável que a Assembleia esteja preocupada, é direito dela, é função dela, inclusive, discutir o pedágio que afeta do Paraná. Mas a discussão de verdade, ela pertence à bancada federal. Essa sim tem que ser chamada a atenção, porque parece estar meio desconectada desse debate. Veja, as estradas, em sua maioria, do anel de integração, que será leiloado, são federais, são BRs. Então, é o governo federal que tem que ser pressionado para resolver isso. E os nossos deputados federais estão dormindo no ponto. Os nossos senadores parecem não estar nem aí com essa discussão, e a responsabilidade é deles. Eles são eleitos para isso. Qual que é a função de um senador? Representar o estado do Paraná em Brasília, o Senado Federal.
Qual que é a função de um deputado federal? Representar os paranaenses na Câmara Federal. E veja, daí a gente entrevistou alguns aqui na sexta-feira, no RN Opinião, disseram que não fui chamado, não recebi convite, outros dizendo que não tem opinião sobre o assunto, que não estudaram o assunto. Há ainda alguns que estão lutando contra, conseguiram barrar aí que iam anunciar aí o modelo. Então, é lamentável. A bancada não tome o papel que é seu de protagonista desse debate. Nós pedimos dos senadores e deputados federais unidos. Agora é hora de deixar para o lado do debate ideológico. Eu sempre falo isso aqui, esse exemplo é bem claro, escola. Eu imagino aqui se fosse uma demanda do Nordeste, mas a bancada estava unida na hora. Estava pautando a imprensa, estava fazendo frente, estava fazendo o escarcéu. Aqui no Paraná não, nós temos lá a oposição brigando para não sair, porque quer colocar o modelo dela por questão eleitoral ideológica, aí temos o governo que também está ali lutando, mas os deputados da base do governo do Ratinho Júnior reclamam que não são convidados para as discussões, então está cada um correndo para um lado, e aí abre flanco, abre buraco para quem joga contra o Estado trabalhar bem. Nós tivemos a agenda de sexta-feira cancelada, todos sabemos, né, que a oposição trabalhou contra ela. Estava marcada, o ministro que pediu para marcar, inclusive, ele escolheu a data. Então, um bastidor aqui, escola, na reunião de quarta-feira passada, que o Ratinho teve lá em Brasília conversando com o ministro, o governador ainda falou o seguinte, eu vou viajar para a Ásia, então a gente faz esse anúncio na minha volta, no meu retorno. O ministro Renan Filho que falou, não, vamos fazer antes da sua viagem, eu vou lá na sexta-feira. A data foi escolhida pelo ministro. E aí entrou o setor político do governo e pediu para adiar essa data. Então, é lamentável, tem gente jogando contra o Estado, e nós precisamos da bancada unida para impedir que essas pessoas atrasem mais o Paraná.